dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Que o senador Renan Calheiros acorda e vai dormir todo santo dia pensando em maneiras de burlar e direcionar os depoimentos da CPI como forma de prejudicar o governo federal, até mesmo de incriminar o presidente da República, isso não é mais novidade para absolutamente ninguém. Mas hoje ele foi longe demais ao comparar suas atribuições como relator desta CPI às atribuições do Tribunal de Nuremberg, que julgou nazistas no pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as mais absurdas contradições que foram feitas pelos senadores da oposição durante o depoimento da doutora Mayra Pinheiro, que, diga-se de passagem, foi desrespeitada inúmeras vezes pelos parlamentares. Antes de começar, aquelas recomendações importantes, tá? Confiram se vocês ainda estão inscritos aqui no canal, se o sininho das notificações está ativo e se o like de vocês não foi retirado depois de vocês apertarem o botãozinho. Caso vocês não forem inscritos ainda, aproveita a oportunidade, vem com a gente, 2 vídeos inéditos por dia de segunda a sábado. E se vocês gostarem do conteúdo, copie o link e espalha onde vocês quiserem, tá? Redes sociais, grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, não importa. O importante é driblar a censura, a sabotagem que a gente vem sofrendo aqui todo santo dia. Antes de mostrar o Renan Calheiros, eu queria expor aqui para vocês a maior contradição desta CPI até hoje. E ela foi cometida pelo presidente Omar Aziz, senador. E, pessoal, é inacreditável. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que ele disse quando o Pazuello falou a respeito daquele aplicativo que tinha como função agilizar, né, o diagnóstico do Covid. Depois a gente volta, comenta um pouquinho e eu mostro para vocês o que ele disse hoje. É preciso que Vossa Excelência explique para esta CPI, para os brasileiros, o que se trata esse Tratikov. Muito bem, senador. Sim, senhor, senador. Eu vou colocar aqui da maneira bem clara. No dia 6 de janeiro, a secretária Mayra, quando voltou de Manaus, ela trouxe a sugestão de nós fazermos uma plataforma, uma calculadora, que facilitasse o diagnóstico. Calculadora? Vou explicar, porque, na verdade, o aplicativo ou a calculadora, o médico coloca os sintomas observados e ele vai colocar em fatores, em números, em pesos, e ele vai sugerir o diagnóstico ali. Diagnóstico. Então, nós temos uma pandemia, nós temos o que está acontecendo em Manaus. E nós temos pessoas que estão... Sinceramente, eu não sou médico também, e longe de mim querer. Tudo aquilo que poderiam ter feito com o povo do Amazonas e de Manaus para testar, para usar de cobaia, para ter experiência, foi feita lá, senador Eduardo. Inclusive, um suposto programa para supostamente identificar se você estava com Covid ou não. Presidente, isso me desculpa, mas não é cobaia. Como não? É uma tentativa. Como não? Onde é que foi feito em outro lugar, senador Flávio? É uma tentativa de melhorar o atendimento. Aonde foi feito, senador Flávio? Por que em Manaus? Porque Manaus foi a primeira que sofreu por isso. Não, ela sofreu por isso, como disse, omissão, incompetência do governo, da prefeitura em relação ao que aconteceu. Agora, o estado do Amazonas foi utilizado para muita coisa. Por que primeiro Manaus se utilizar um sistema que absolutamente não pode, supostamente tu estás com Covid? Como pode ser, senador? Então, não é cobaia, presidente. Eu acho que é cobaia. Como vocês viram, o senador estava revoltado, né? A respeito do tratamento que a população de Manaus, ele que é amazonense, é senador pelo estado do Amazonas, havia recebido, né? Comparou os manauaras a cobaias, ratos de laboratório. Pois bem, agora vejam o vídeo da sessão de hoje com a doutora Mayra Pinheiro. A senhora falou muito em Manaus, o carinho, a sua participação na cidade de Manaus. Se esse aplicativo ele não foi hackeado, não foi modificado, a orientação ou determinação ou qualquer outra palavra que a senhora possa dar, por que foi retirado do ar? No primeiro momento, nós retiramos para que a gente pudesse fazer a investigação. Mas e depois, por que não voltou? Nós estamos organizando para que ele possa ser utilizado. Mas, doutora, a senhora sabe quantas vidas se perderam nesse interim? Não houve hackeamento nenhum. Senador, nós tentamos explicar isso. Doutora, não houve absolutamente nada. Inclusive, nós vamos trazer os técnicos
que fizeram esse aplicativo. Doutora, a senhora disse aqui que não houve nenhuma mudança no protocolo. Por que retiraram do ar? Se a senhora tinha tanta certeza que ia salvar vidas, por que vocês não devolveram e salvavam as vidas que foram perdidas no Amazonas? Aqui, tem gente que no dia 26, quando foi feito o lockdown na cidade de Manaus, saíram metralhando a decisão. 15 dias depois, esses assassinos da internet que ficam criticando o lockdown, mataram pessoas sem oxigênio na minha cidade. Por que a senhora não devolveu o aplicativo que salva vidas? Essa é a pergunta. A senhora deixou de salvar a vida no meu estado. Se esse aplicativo salva a vida, por que a senhora não devolveu o aplicativo, doutora? Vocês viram aí? Coisa meio maluca, né? Meio catatônica, bipolar. Semana passada, o senador, que é do Amazonas, diz que o governo está usando a população de Manaus como ratos de laboratório, como cobaias. E agora trata o mesmo aplicativo como se fosse a solução de todo o problema. Fins eleitoreiros. Ele fala como candidato, né? Fala como representante do estado de Manaus, coisa que na verdade ele não é, né? Ele é representante do sistema. Toda a contradição do Omar Aziz aí exposta. Ele, inclusive, como eu falei no vídeo da manhã, foi fotografado de ontem para hoje no aeroporto de Brasília sem máscara, enquanto todos os seus amiguinhos ali que estavam em torno dele, de máscara. Enfim, é um tremendo de um hipócrita, já foi desmascarado aqui inúmeras vezes e vamos continuar desmascarando ele dia após dia. Outro que inventou de dar pitaco na gestão do Ministério da Saúde foi Humberto Costa, né? O vampirão da lista do Odebrecht, que é médico, sim, ele é médico, e foi ministro da Saúde no governo Lula. Ele começou a dizer, não, porque a senhora está fazendo trabalho errado como secretária do Ministério da Saúde. Era para ter feito isso, era para ter feito aquilo, porque eu, quando era ministro, fiz isso, criei esse programa, inclusive o Mais Médicos, né, que escravizava os supostos médicos cubanos aqui no Brasil para enviar recursos lá para a ditadura do Fidel. Enfim, dê uma olhada nessa matéria aqui. Delator diz que Humberto Costa recebeu propina no Ministério da Saúde. O ex-subsecretário de Saúde do Rio, César Romero, afirmou nesta quarta-feira, essa matéria tem tempo, tá, pessoal, que o senador Humberto Costa, do PT, recebia propina do empresário Miguel Skin, que atua no setor de próteses e equipamentos médicos. As vantagens indevidas foram pagas, segundo o relato, durante o período em que o petista ocupou o cargo de ministro da Saúde, entre 2003 e 2005. É ou não é inacreditável, pessoal? Surreal, né? Se não fosse trágico. Um corrupto recorrente só não está preso porque o STF não permite, dando pitaco sobre a gestão de um ministério que, quando ele era ministro, ele roubou tanto. Só não sei porque ele não inventou também, né, um programa de Mais Médicos com o México, né? Nosso vizinho ali, né? Vizinho fronteiriço, né? Calma, gente, eu sei que a gente não tem fronteira com o México, mas Humberto Costa, semana passada, disse que nós tínhamos. Ainda bem que ele foi ministro da Saúde, né? Porque de geografia ele não entende absolutamente nada. Agora vamos falar aqui a respeito do Renan Calheiros. Eu vou mostrar o vídeo para vocês e depois a gente volta para comentar. Faço questão de trazer à memória de todos, neste momento, talvez o julgamento mais conhecido de todos os tempos. O Tribunal de Nuremberg é um dos julgamentos mais famosos da história. Foi ali que o mundo procurou encontrar respostas para um crime até hoje inconcebível, o genocídio de 6 milhões de judeus nos campos de concentração do regime nazista. Nuremberg, senhor presidente, reuniu e puniu inúmeros próceres nazistas e há muitos questionamentos até hoje que são feitos sobre o próprio julgamento. Por exemplo, se não foi um julgamento dos vencedores apenas, se a pena de morte dada como sentença não deveria ter sido a pena de prisão pelos crimes cometidos. São balizadores importantes. E é bom sempre lembrar que essa comissão parlamentar de inquérito não é um tribunal de guerra,
nem de exceção. É sim uma instituição da democracia. Não haverá aqui penas capitais, haverá o respeito absoluto ao devido processo legal e a responsabilização eventual dos culpados será, se for baseadas em provas técnicas e objetivas. Dito tudo isso, presidente, eu quero lembrar um dos mais importantes personagens entre os réus de Nuremberg, Hermann Göring. Durante algum tempo, o número 2 do Hitler. Eu leio abaixo, rapidamente, um trecho da Biblioteca Mundial sobre o comportamento de um dos mais altos oficiais nazistas durante o julgamento de Nuremberg. Lembrando que ele acabou se suicidando e não foi executado na cela onde estava preso. Eu leio rapidamente o trecho. Em várias ocasiões, no decurso do julgamento, o acusado exibiu filmes dos campos de concentração nazista e de outras atrocidades. Todos os presentes acharam as imagens chocantes, incluindo Göring. Ele afirmou que os filmes deviam ser falsos, mas ninguém acreditou. Testemunha como Paul Kerner e Era Milk tentaram descrever a personalidade de Göring como pacífica e moderada. Milk referiu que era impossível opor-se a Hitler ou desobedecer às suas ordens, ou o fizesse, seria executado alguém da sua própria família. Quando testemunhou a seu favor, Göring expressou a sua lealdade para com Hitler e insistiu que não sabia nada sobre o que tinha acontecido. É um absurdo. Por que é um absurdo? Eu estou fazendo a introdução do depoimento. A ação que nós estamos enfrentando aqui com o genocídio que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. Respeite os judeus, tá? Respeite os judeus. Desculpe, é um absurdo. Respeite a dor dos judeus. Isso é mais do que um pré-julgamento. Eu não estou prejulgando. Isso é uma coisa odienta. Está prejulgando desde o começo. É o que nós estamos assistindo aqui nessa manhã. Desde o começo. Odienta. Isso não existe. Isso não existe. Odiosa. Isso vai ficar registrado nos anais do Senado Federal. Peço que Vossa Excelência me assegura a palavra. Não é o momento do relatório, senhor presidente. Não estou fazendo. É isso que está acontecendo. Vossa Excelência está deixando a sessão correr de um jeito. Senhor presidente, o relator pergunta, ele não apresenta relatório fora do tempo. Galera, é o seguinte, isso foi uma das coisas mais inoportunas e execráveis que eu já ouvi sendo ditas no parlamento brasileiro. Seja Senado, seja Câmara dos Deputados. Isso é de uma irresponsabilidade imperdoável. Como vocês veem aí, ele se diz muito preocupado com os judeus, né? Falando a respeito do Tribunal de Nuremberg. Eu queria que vocês dessem uma lida nessa matéria aqui comigo de quando o Renan era presidente do Senado. Embaixador palestino pede apoio do Congresso Nacional para deter conflito na faixa de Gaza, matéria de 2014. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu nesta quarta-feira a visita do embaixador da Palestina do Brasil, Ibrahim Mohamed Khalil Al-Zeben, que pediu uma demonstração de solidariedade do Congresso brasileiro diante do acirramento dos conflitos entre israelenses e palestinos na faixa de Gaza. O diplomata estava acompanhado de embaixadores de outras 7 nações, entre elas Iraque, Egito e Líbano. Olha só, pessoal, vamos lá. Vamos tentar explicar essa situação para vocês entenderem a gravidade disso aí, tá? Qualquer pessoa que já teve a curiosidade de checar o mapa de Israel e seu entorno entende o simbolismo dessa visita recebida pelo então presidente do Senado, Renan Calheiros. Turminha toda reunida. O embaixador da Palestina no Brasil, recebendo apoio de Egito, Líbano, Iraque, todo mundo juntinho e misturado contra Israel, que é isso aqui, cercado de inimigos. E que nunca ataca primeiro, é sempre atacado e depois reage, contra-ataque. E quando faz, se transforma no grande vilão da história, pelo menos na narrativa dessa turminha da qual faz parte o próprio Renan Calheiros, que agora vem defender judeu, né? Oportunista e sorrateiro como sempre. Esse comportamento, pessoal, é passível de interdição, é completamente inaceitável, principalmente porque depois ele fez uma comparação não explícita, mas ao mesmo tempo muito clara, do braço direito do Hitler, o maior genocídio da história da humanidade, com o presidente da República. Se isso passar em branco,
sei mais o que a gente pode fazer, né? Durante o depoimento da doutora Mayra Pinheiro, ela foi interrompida inúmeras vezes, não deixava ela concluir uma linha de raciocínio. Mesma coisa que aconteceu com o Pazuello, só que agora, com ela, existia sempre aquela ressalva. Olha só, doutora, com todo respeito, nós respeitamos as mulheres, nós não queremos desrespeitá-la. Mas a senhora é isso, a senhora é aquilo, a senhora está fazendo tudo errado, a senhora é responsável. Sempre assim. E ela não conseguia completar uma frase, uma explicação, uma explanação, nada. Eles nunca permitem. Quando eles percebem que a resposta não vai para o lado deles, eles mudam a página. Essa CPI é um circo e hoje ficou mais provado do que nunca. O Marcos Rogério, que vem fazendo um excelente trabalho, mostrou mais uma vez toda a hipocrisia, inclusive expondo o estado de Alagoas, que é governado pelo filho do Renan Calheiros, que até outro dia oferecia o tratamento precoce. Falaram de novo um monte a respeito da Bolsoquina. Renan Calheiros também. Mas, quando é o filhinho dele que usa, né, quando é o governador da Bahia, estado do Otto Alencar, que usa, quando é o governador de São Paulo que usa, não tem problema nenhum. Né? E olha só, pessoal, o Otto Alencar, falando nele, né, que é senador pelo estado da Bahia, hoje eu sei, tá, pessoal? Ontem eu não sabia, estava na dúvida se era Bahia ou Sergipe. Ele é médico. Né? E ele, olha o absurdo que ele falou. Que não existe nenhuma comprovação científica de que a Bolsoquina evita que a pessoa se contamine. Ninguém, em momento algum, falou que a Bolsoquina faz isso. O tratamento preventivo é através da vacina. A Bolsoquina é para quem já está contaminado. E o médico soltou essa abobrinha. Então esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenham perdoado meu desabafo. Mas é o seguinte, o que aconteceu hoje no Senado é completamente inaceitável. Eu sei que o Renan Calheiros hoje é uma figura caricata, folclórica, ninguém leva ele a sério, mas uma ofensa é uma ofensa. Ele comparou o presidente da República a um personagem da primeira linha do nazismo. Braço direito do Hitler. Algo precisa ser feito nesse sentido, porque senão não dá para você acreditar mais nas instituições. O cara fazer uma acusação dessa contra o presidente da República, porra, tudo tem limite, né? Refazendo o pedido aqui, confiram se as inscrições de vocês estão em dia, se o sininho está ativo, se o like de vocês não foi retirado, inscrevam-se no canal, sempre 2 vídeos por dia de segunda a sábado, e compartilhem esse vídeo, essa é a única maneira que a gente tem de driblar essa sabotagem, fechou? Um forte abraço e